Fera, seja bem-vindo a mais uma série de vídeos aqui do canal Física Total. Eu sou Ives Urquiza, responsável pelo projeto, e convido você que ainda não está inscrito e não está inscrita a inscrever-se. Assim, quando você se inscreve e aperta lá naquele sininho, sempre que novidades forem colocadas no canal, e muitas novidades serão colocadas aqui no canal, você recebe um aviso. Em particular, nessa série de vídeos, eu vou usar um aplicativo chamado Notebook, que é um show de aplicativo que você encontra aqui embaixo na descrição, como baixar para o seu celular gratuitamente. E aí a gente vai poder, junto com esse vídeo, passar para você também material em PDF e mais um monte de novidade. Clica aqui embaixo no link, baixa o aplicativo e assiste ao vídeo, que você vai ter um monte de dicas importantes para a sua preparação. Vamos juntos, fera! Este é seu ano! Olha aí, fera, começando a explicação de um jeito diferente, eu quero ouvir o seu comentário aí embaixo. O que é que você acha de já começar com um resumo escrito e eu ir falando em cima do resumo pronto? E compara isso com o que eu faço sempre, que é ir conversando e escrevendo o resumo junto. Eu quero que você vote aí embaixo dizendo, eu prefiro quando você vai escrevendo, ou então, achei legal com tudo escrito e a gente pegando já vendo uma visão geral. De acordo com o que vocês colocarem aqui embaixo, eu vou guiar os próximos vídeos. Tranquilo, fera? Vamos lá. Olha só, fera. Como você talvez já tenha sabido, há uma lei nova no Brasil que obriga os carros que forem produzidos no Brasil a partir de... Era para ser a partir do ano passado, mas a partir do ano que vem, serem produzidos sempre com airbags. E aí eu pergunto a você, o que é que o airbag tem a ver com o teorema do impulso? Mais ainda, fera, com a habilidade 20 da competência 6. Para a gente discutir o teorema do impulso, vem para cá, vamos primeiro falar do que é impulso. Olha, fera, quando uma força é aplicada durante um intervalo de tempo, a gente define impulso como sendo a grandeza física que é resultado do produto dessa força pelo intervalo de tempo. Agora, fera, isso é verdade quando essa força for constante. Tá? A gente pode perceber aqui por essa expressão que o impulso é uma grandeza vetorial, já que ela é resultado do produto de força, que é vetor, por intervalo de tempo, que é escalar. E mais, como o intervalo de tempo nunca é negativo, o impulso e a força têm sempre mesma direção e mesmo sentido. Fera, quando a força é uma força qualquer, variável ou não, se eu tiver a relação gráfica entre força e intervalo de tempo, eu posso, para um determinado intervalo de tempo nesse gráfico, usar essa área que está aqui abaixo do gráfico até o eixo do tempo, essa área para determinar a intensidade do impulso. Então, para uma força qualquer, se eu sei a relação entre força e tempo, a área do gráfico corresponde ao módulo do impulso. Em particular, se essa força for constante, eu posso utilizar direto a expressão F vezes ΔT. Perceba, fera, que é muito parecido com o que a gente fala sobre trabalho de uma força. A diferença é que no trabalho, ao invés de relacionar força com tempo, lá no trabalho eu relaciono força com posição, para na fórmula relacionar força com deslocamento. Tranquilo? Lá em trabalho está diretamente relacionado com energia. Aqui a gente vai relacionar impulso diretamente com o momento linear, que antigamente, fera, era chamado de quantidade de movimento e que hoje é chamado de momentum. A quantidade de movimento é o produto da massa do corpo por sua velocidade instantânea. Atenção com isso, fera. Aqui também eu tenho a quantidade de movimento, ou momento linear, como um vetor, já que é produto de um escalar pelo vetor. Importante, fera. Como a massa nunca é negativa, a quantidade de movimento e a velocidade instantânea são vetores sempre paralelos e de mesmos sentidos. A partir da ideia de quantidade de movimento ou momento linear, sempre que eu tiver um sistema de corpos, a quantidade de movimento total do sistema vai ser a soma dos momentos individuais de cada parte do sistema. Se eu tiver 3 partes, eu faço momento 1 mais momento 2 mais momento 3. Se eu tiver 4 partes, momento 1 mais momento 2 mais momento 3 mais momento 4. Se eu tiver N partes, eu vou fazer 1 mais 2 mais 3 até chegar no N. Sempre um somatório das partes, definindo a quantidade total.
E fera, quando eu falar de uma única partícula e quiser saber qual é a variação da quantidade de movimento dela, é só fazer uma diferença vetorial. Qualquer dúvida, fera, olha aí na nossa aula 7. Na nossa aula 7, a gente fala sobre operações com vetores. Tranquilo? Então, muita atenção que há uma relação muito íntima entre impulso e quantidade de movimento, e é exatamente isso que está lá relacionado no teorema do impulso, fera. Mas antes de escrever o teorema do impulso, eu queria provocar você um pouco. Eu queria que você pensasse por que é que quando você dá um salto ao chegar no solo, você flexiona as articulações. Porque fera, que quando você pega um tênis de corrida, ele tem amortecimento no calcanhar. Fera, eu não sei se você sabe, mas quando você aprende judô, uma das primeiras coisas que você aprende é rolamento. Por que o rolamento é tão importante? Tudo isso, fera, está relacionado da mesma forma com a importância do airbag. Quando a gente tem que fazer uma variação da quantidade de movimento, fera, atenção com isso. Para dada variação da quantidade de movimento, fera, a força média que é aplicada tem intensidade que é inversamente proporcional ao intervalo de tempo. É isso mesmo, fera. Quando você quer parar algo ou alguém, quanto mais tempo você tiver para parar o corpo, menor é a força média que você precisa aplicar. Quanto maior o intervalo de tempo, menor a força média que é aplicada. É por isso, fera, que você aprende rolamento. Porque quando você cai em rolamento, você aumenta o intervalo de tempo para parar o corpo e aí sofre uma força menor feita pelo solo. É por isso, fera, que tem amortecimento no calcanhar do seu tênis. Porque quando você pisa, lá no calcanhar a deformação faz com que aumente o tempo de contato com o solo, diminuindo a força média. É por isso, fera, que quando você salta, você dobra as articulações, porque aí você aumenta o tempo de contato para poder parar o corpo e isso faz com que a força média seja menor. E é por isso, fera, que o airbag é tão útil, porque quando você colide frontalmente e o airbag se abre, ao encostar em você, ele começa a se deformar e acomoda o seu corpo. Isso faz com que o impacto demore um tempo maior e isso faz com que você sofra uma força menor. Então, fera, quando você pensar em teorema do impulso, lembre que para uma dada variação da quantidade de movimento, quanto maior o intervalo de tempo que você tem para aplicar a força, menor é a força média necessária para encontrar e para fazer provocar essa variação da quantidade de movimento. O impulso da força resultante mede a variação da quantidade de movimento, fera. E aí, força média pode ser determinada dividindo a variação da quantidade de movimento pelo intervalo de tempo de aplicação dessa força. E aí volto a insistir, fera. Quanto maior o intervalo de tempo, menor a força média necessária para provocar essa variação na quantidade de movimento. Tranquilo, fera? Lembrando que a habilidade 20 da competência 6, que é que você caracterize causas e consequências do movimento, olha aí um exemplo muito legal que poderia vir na prova. Lembre, tudo isso está relacionado, por exemplo, como a gente acabou de falar, com o airbag e com todos os outros exemplos que a gente já deu. Tranquilo, fera? Vamos agora acompanhar alguns exemplos, lembrando que esses exemplos vão estar no material que eu disponibilizei no notebook. E aí, você ainda não sabe como usar o notebook? Então, antes dos exercícios, dá uma olhadinha aí no vídeo. Olha aí, fera, como eu comentei já no início do vídeo, todo o material vai estar disponibilizado para você nesse aplicativo super legal que eu conheci, que é o Notebook. Você baixa ele tanto na loja para iOS como para Android. Aí embaixo no vídeo você tem os links. E olha que legal, fera. Clicou, você já abre numa timeline onde você tem todos os materiais dos professores.
E aí, se você quiser o material específico do Física Total, o que é que você vai fazer? Clica aqui na lupinha e tudo que você quer saber do Física Total, basta falar #FT procurar. E aí, fera, você vai encontrar uma lista com todas as postagens que eu já fiz antes. Olha só elas aqui, perceba, veja que tem muita fotografia de quadro, fera, porque às vezes os alunos faltam a aula e eu fotografo a minha aula toda para eles. Inclusive, se você quiser acompanhar minhas aulas, é só dar uma olhada, toda segunda-feira eu atualizo. E todo o material dessa série de vídeos, fera, eu vou colocar aqui o vídeo, o material de resumo na forma de fotografia para você baixar e uma lista em PDF de questões. Toda semana um novo material até o Enem. Tranquilo, fera? Dá uma olhada aí embaixo que você vai ver explicando direitinho e tem um vídeo que explica o funcionamento de todos os recursos. Vale a pena, é rapidinho e você aprende como usar essa ferramenta poderosa. Vamos juntos, fera. Acompanhe a resolução das questões agora. Um automóvel para, fera, com a nova ortografia esse para não teria mais acento, tranquilo? Só que aí a questão está no original, como ela foi proposta. Um automóvel para quase que instantaneamente ao bater frontalmente numa árvore. A proteção oferecida pelo airbag, comparativamente ao carro que dele não dispõe, advém do fato, fera, de que a transferência para o carro de parte do momentum ou da quantidade de movimento do motorista se dá em condições de... Fera, qual é a grande vantagem do airbag em relação ao cinto de segurança? É que o airbag é um saco de ar e que esse saco ele se molda quando você colide com ele e se deforma, parando você no intervalo de tempo maior do que o cinto de segurança. Fera, quanto maior a duração da aplicação de uma força para produzir a mesma variação de quantidade de movimento ou momentum, você vai ter o quê? Uma força média menor aplicada sobre o corpo. É por isso que quando você salta, você ao cair no solo flexiona as articulações para aumentar o tempo de impacto e diminuir a força média. É por isso que colidir contra corpos elásticos machuca menos do que colidir contra corpos sólidos, porque o corpo elástico se distende, aumenta a duração do impacto. É por isso que o seu calcanhar é acolchoado, é por isso que tênis de corrida tem amortecimento no calcanhar. Tudo isso é para poder ter uma menor força média aplicada por um período de tempo maior. E quem diz isso? A alternativa da letra A de aprovação, fera. Esse é seu ano. Olha aí, ferinha, questão sobre airbag. Acho que é um tema que é muito importante de você ficar sabendo. Tanto que lá nas pílulas, a pílula 9 trata sobre airbag também. Aqui embaixo na descrição você tem o link para ela. Mas fique atento, é muito simples. O princípio é o do teorema do impulso. Quando eu aumento o tempo de frenagem, eu diminuo a aceleração a qual fica sujeito o motorista e, por conta disso, a força média aplicada sobre ele também é menor. Simples assim, mais tempo, menos aceleração, menos intensa é a força média. Logo, a alternativa correta, letra C. E aí, fera, entendeu direitinho a dica? Então dá aquele joinha, esse joinha ajuda muito o projeto. Se você não está inscrito ainda, se você não está inscrita, é rapidinho, ó, dá um clique aqui. Com isso você fica sabendo sempre que um novo vídeo for postado. Se você quer mais informações sobre esse assunto, olha aqui do lado. Esse vídeo vai te dar boas informações e complementar essa dica. Agora, se você quer um curso completo, em que além de vídeos você tenha podcasts, resumos, material de apoio e simulados online, aí eu convido você a conhecer o que está aqui nesse vídeo. É um clique e mudar a sua preparação. Vamos juntos, fera! Esse é o seu ano. Lembre que você pode.